Bem, pessoal, Alexander Assis, mais uma vez aqui falando do canal SOS Inglês. E agora vamos partir aqui para o exercises, os exercícios, né, do uso 3 da letra A, da vogal A. Já falamos aí do uso 1, né, como já foi dito, quem está chegando aqui pela primeira vez, está vendo esse meu vídeo aqui pela primeira vez, eu estou fazendo um trabalho sobre pronunciação, e dando também a conhecer aos alunos os diferentes sons de cada vogal do alfabeto inglês. Por exemplo, a letra A tem uma variação aí de entre 6 e 8, né? Sons diferentes, pronúncias diferentes, dependendo do uso da palavra e da regra que ela sofrer neste contexto, ok? Aqui nós vamos falar, já dei aí o vídeo anterior, falando da regra e também dei algumas palavras como exemplo. Aqui nós vamos fazer exercício de fixação, né? Desde o primeiro vídeo lá eu pedi que os alunos realmente que queiram, né, que querem aprender, que querem investir tempo, né? E também outros tipos de situação para aprender o inglês, né? Porque é muito importante, cada vez mais este idioma se torna importante, né? No, no conceito aí mundial, né? Então é importante também que você tenha aí um dicionário à mão, né? Em mãos, um caderno, caneta, lápis, borracha, etc. Para que você aprenda também a escrever, né? E desde então já começar a exercitar a inserção dessas palavras e começar também a aprender outro tipo, né, de palavras gramaticamente falando. Por exemplo, aqui temos o was, temos o he, from. Então, futuramente nós também iremos falar disso. Então, nessa altura, você pode já estar familiarizado e vai ser muito mais fácil você aprender, porque você já visualizou, você já decorou, e vai ser muito mais fácil para você começar a formatar, a formular frases, a ler, né? A repetir também é muito importante, e falar, sobretudo falar, ok? Então vamos lá, vamos fazer exercício de fixação com a vogal A com som de E, uso 3 da letra A. Já falamos aí da primeira, da segunda, da primeira com som de E, da segunda com som de A mesmo, parecendo com o nosso A do nosso português. E aqui o A, ele vai ter um som de E. Então a regra diz o seguinte, a vogal A tem o som de E quando a palavra termina em RE, ou RE. Exemplos. He was bare from the waist up. Waist up. Waist up. Então, he was bare from the waist up. Então, bare tem a pronúncia de... O A tem pronúncia de E, porque segue-se RE no final. Como eu já falei também no vídeo anterior, o A sempre tem uma pronúncia mais prolongada. Bare. Então, ele estava nu da cintura para cima. Outra aqui. Athletes who eat ground glass on a dare. Dare também sofre essa regrinha, porque tem o A, né? Depois tem RE, então dare, tem som de E. Atletas que comem vidro moído em um desafio. É isso? Então vão aprendendo aí, pessoal. Estou dando palavras aí, talvez que vocês nunca ouviram falar, nunca leram. Então isso é importante, por isso que eu pedi aí caderno, lápis, né, borracha, para vocês ir exercitando também a escrita, porque é muito importante. Sempre na minha vida como professor de inglês, sempre eu quis ensinar os 4 alicerces do idioma. Qualquer idioma, ele tem 4 alicerces, né, alicerces. O quê? Falar e entender, escrever e ler. Né? Então, minha preocupação sempre foi essa. E aqui não é diferente. Então, eu peço aí aos alunos também que escrevam e já vão aí memorizando como se escreve as palavras. De repente, alguém fala, olha, bear, pede para você escrever glare, né? O som é com E, mas você já sabe de antemão que é com a letra A, porque você já sabe, pela regra,
que toda palavra que termina em RE, o A sofre a mudança para E. Então, você já vai saber escrever também com perfeição. Então, tenha isso em mente aí, pessoal. Tá ok? Então, aqui, gosh, that gave me a scare. Caramba, isso me deu um susto. Né? Então, scare. It was throwing glare. Glare. It was throwing glare. Ele estava lançando brilho. Nesse caso aqui, pessoal, it was, it. É o terceiro pronome pessoal do inglês, né? Nós temos he, she e it. It é exatamente o pronome especial para coisas, animais e objetos. Então, alguma coisa que não era uma pessoa estava emitindo um brilho, né? Então, ele estava ou ela estava lançando um brilho, certo? É um pronome especial para coisas, animais e objetos. Então, it was throwing glare. E também o it sempre é usado numa frase para não deixar a frase sem um pronome, né? Por isso é que em outras aulas também, com outros professores, vem batendo sempre nessa tecla, porque o pessoal brasileiro esquece sempre de usar o it, né? Por exemplo, I'm going on it. I'm going on. Né? I'm going on it. Sempre esse it, ele é necessário ser falado, porque assim requer as regras e a regra do idioma, certo? Então, it, para não faltar o pronome pessoal em uma frase. Então, she gave him a cold stare. She gave him a cold stare. Então, ela lhe deu um olhar frio, stare. Ou, nesse caso aqui, eu coloquei a frase como se fora literal, né? Uma tradução literal. Ela lhe deu um olhar frio, mas você pode dizer, ela olhou para ele friamente. Ela lhe deu um olhar, ela lhe olhou friamente, e assim sucessivamente. Depende também do seu conhecimento da língua portuguesa, né? O meu primeiro professor de inglês, que era alemão, o Nice, Jorgen Nice, ele sempre dizia isso: olha, se você fala bem o seu idioma nativo, você falará bem qualquer outro idioma que você se propor a aprender. Então é importante se preocupar com o português também, pessoal. E aqui sempre eu vou estar analisando as questões dos dois lados, tá para você ver? Então, a última é Hair Generic Disorder. É Hair Generic Disorder. Uma rara desordem genética. Então tá aqui, pessoal, mais uma vez aí exercitando as palavras com a letra A, com som de E, porque termina com R. Então, bear, dare, scare, glare, stare e hair. Tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Estudem. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, por favor, se inscrevam. Dê um likezinho aí pra gente. E também, você tem um conhecido aí que está querendo aprender inglês, uma maneira mais fácil, uma maneira mais básica, compartilha com ele aí, tá bem? Fiquem bem e até a próxima vez, se Deus quiser.